Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Panorama. Uma justiça mais ágil, moderna, transparente e acessível a todos é um desejo de qualquer cidadão. A lentidão e a burocracia dos processos muitas vezes trazem a sensação de ineficiência e impunidade. Há 5 anos, a informatização começou a ser implantada nos juizados especiais, mas hoje ainda está longe de chegar a todos os tribunais. O Conselho Nacional de Justiça também está empenhado na modernização dos processos e, desde 2009, criou metas para serem atingidas pelos tribunais de todo o país. No panorama de hoje, nós vamos saber um pouco mais sobre quais são essas metas e qual a situação de Minas Gerais em relação ao resto do país. E você vai ver também como funciona o processo judicial eletrônico e em que ele muda o dia a dia do judiciário. Ganhou-se com maior celeridade, maior segurança. As dificuldades enfrentadas pelas varas, onde os processos ainda são todos de papel. Não existe espaço suficiente em escaninhos ou armários para que nós armazenemos ou guardemos esses processos. E ainda, o desempenho do Tribunal de Justiça de Minas Gerais no cumprimento das metas do Conselho Nacional de Justiça. Conosco aqui no estúdio, o presidente da comissão OAB Vai à Escola da Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais, Otávio Pedersoli Rocha. Nós convidamos também representantes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES, para participar desse programa, mas nenhum dos dois órgãos teve disponibilidade para nos enviar um representante. Otávio, muito obrigado pela sua presença aqui. Bom, em geral, quem está de fora da área do judiciário acha que os processos são lentos, que eles demoram a ser julgados, que muitas vezes isso acaba gerando até uma certa sensação de impunidade. A pergunta que eu faço para quem não está dentro do processo é: por que isso acontece? Por que não poderia ser mais rápido? É problema de pessoal, de tecnologia, de excesso de trabalho? Dá um panorama geral para a gente de por que essa chamada lentidão, ou será que essa lentidão acontece mesmo? É um conjunto de fatores, principalmente a partir da Constituição de 88, o volume de demandas que passa a chegar ao Poder Judiciário cresce assustadoramente, porque a Constituição estabeleceu um papel de protagonista ao Poder Judiciário e garantiu o acesso da população amplo e irrestrito ao Poder Judiciário. Isso antes não era tão amplo nem tão irrestrito assim. E nem tão divulgado. Então, o desenvolvimento da cidadania pós-88 faz com que os cidadãos comecem a perceber que podem ir ao Poder Judiciário. E o Poder Judiciário, muitas vezes, é a última alternativa que o cidadão tem para fazer garantir um direito fundamental. Como os membros do Judiciário não são eleitos, então muitas vezes é onde a minoria vai buscar a garantia de um direito fundamental. Acontece que a estrutura desse órgão de poder não tem suportado o excesso de demanda. Então há um conjunto de fatores que provocam essa lentidão na tramitação dos processos e acaba gerando uma frustração na sociedade. Porque se por um lado a Constituição garante o acesso, por outro, o órgão que exerce essa função estatal não tem prestado um serviço com a agilidade e com a qualidade que a população espera. Ou seja, a gente pode dizer de uma forma mais simplificada que não está dando conta de tanto trabalho, seria isso? É uma constatação real isso. E por quê? Também porque o cidadão, ele perdeu um pouco a capacidade do diálogo e de buscar a solução para as próprias questões. Há matérias que não tem jeito, o cidadão realmente tem que recorrer ao judiciário. Mas há uma série de questões que hoje chegam ao judiciário e que poderiam ser solucionadas através de formas alternativas, como a conciliação, a mediação, a arbitragem. Então a população ela precisa também ter educação e esclarecimento para resolver as próprias questões e não delegar a um terceiro, que é um juiz, que não participou ali dos fatos da vida daquela comunidade, venha a decidir uma demanda e um problema que surja entre vizinhos, entre moradores de um condomínio.
entre fornecedores e consumidores. Esses etc. casos, você acredita que poderiam ser resolvidos com mais agilidade e celeridade através desses métodos alternativos da conciliação e da mediação e da arbitragem? Eu queria que você falasse um pouquinho disso e quais casos especificamente, por exemplo, para quem está nos ouvindo, fala, bom, eu não preciso entrar na justiça para resolver isso, eu posso resolver isso de uma outra forma. Teriam exemplos palpáveis para a gente poder entender um pouco melhor? Tudo que envolve direito patrimonial disponível é passível de arbitragem. E qualquer tipo de demanda, ela pode ser resolvida através de conciliação e mediação. Desde casos de família, por exemplo, separação, questões patrimoniais, isso nada melhor do que as próprias partes, através do diálogo, da conciliação, chegarem a bom termo. E apenas recorrer ao Poder Judiciário quando essa solução pacífica seja impossível. Ele pode tentar, às vezes, a solução pacífica, se não der, vai para o Judiciário, ou uma coisa é paralela à outra e excludente da outra? Não são excludentes, são paralelas. Entendi. E o próprio Poder Judiciário, entendendo que ele não suporta tanta demanda, tem também buscado fomentar essas soluções pacíficas. Então o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, tem incentivado essas campanhas, a Semana de Conciliação, para tentar esclarecer a população e criar essa cultura do diálogo e da pacificação social. Você falou uma expressão que é o patrimônio disponível, é isso? Direito patrimonial disponível. O que significa isso na prática? Que envolve algum bem, é isso? Envolve algum bem que a pessoa pode dispor daquele bem. Porque há matérias, como, por exemplo, de ordem tributária. É difícil falar em conciliação entre o cidadão contribuinte e o Estado que vai receber. Uma autoridade fiscal, né? Então aí, se o cidadão não concorda com uma autuação fiscal, por exemplo, ele vai fazer uma defesa administrativa, um recurso, e se não resolver, vai buscar o Poder Judiciário. Mas há uma série de outros tipos de questões que podem ser dirimidas pelas soluções alternativas. Que poderia dar mais agilidade e desafogar um pouco... Tirar essa parte dessa demanda do próprio Poder Judiciário. Deslocar a seara que vai resolver essas questões. Perfeito. Bom, uma das formas que tem se encontrado de se agilizar os processos é a informatização do Judiciário. Nos juizados especiais aqui da capital, esse procedimento é uma realidade. Uma rotina um pouco, aliás, bastante diferente das varas, onde os processos ainda estão no papel. Vamos ver a reportagem de Priscila Freitas, depois a gente comenta aqui no estúdio. Pilhas e mais pilhas de papéis. A 4ª Vara de Fazenda e Autarquias em Belo Horizonte possui mais de 12 mil processos em andamento. O acúmulo de ações gera alto custo para o Estado e sobrecarrega os servidores. Não existe espaço suficiente em escaninhos ou armários para que nós armazenemos ou guardemos esses processos. Então, eles ficam ou em cima das próprias prateleiras, ou eles ficam espalhados pelo chão, ou eles ficam sobre as mesas. Mas nos juizados especiais, esta cena está acabando. A informatização do processo agilizou as consultas e trouxe maior segurança para os documentos. Todas as ações nos juizados especiais de Belo Horizonte já são digitalizadas. A medida reduziu em 6 vezes o tempo de tramitação de um processo. Ganhou-se com maior celeridade, maior segurança, né? E, sobretudo, esse fato do cidadão não precisar se deslocar, de vir até um juizado para saber informações a respeito do seu processo. Quase todo o trabalho agora é feito pela internet. Até a assinatura é digital. Essa agilidade ela é muito grande. Isso foi um benefício enorme que o processo eletrônico traz. E a gente espera que futuramente esteja em todos os níveis para a gente poder usufruir desses benefícios da lei. Essa informatização, pelo que a gente viu na reportagem, ela está nos juizados especiais aqui da capital. O que é necessário para que ela chegue ainda a outros juizados, não só da capital, como do interior do estado? É questão de recurso, de tecnologia? O que é, Otávio? Primeiro é questão de vontade política e também questão orçamentária. Mas é um caminho inevitável, porque hoje não se concebe uma indústria, por exemplo, uma empresa, sem níveis de tecnologia e de informatização
de ponta. O mesmo tem que acontecer com os serviços públicos. E o Poder Judiciário não tem outra alternativa senão buscar cada vez mais a informatização, a digitalização dos processos, para auxiliar na solução daquilo que conversávamos, que é o excesso de demanda. É a solução para todos os problemas da falta de agilidade do processo? Não, mas é parte da solução. E aí, mais uma vez, a gente tem que enaltecer o trabalho do Conselho Nacional de Justiça, que tem estabelecido isso como uma prioridade. No caso, por exemplo, você vê mais vantagens, tem alguma desvantagem nessa informatização? Você está dizendo que é um caminho sem volta, ou seja, porque alguém pode questionar isso de alguma forma legal, ou isso realmente é uma tendência, vamos dizer assim, tecnológica, e a coisa vai passar para frente sem volta, não tem jeito. Sem volta. Já há lei que dispõe sobre isso, e a velocidade da implantação é que tem sido ainda tímida. São apenas os juizados e da capital. Então, em Minas Gerais, a gente precisa ampliar esse trabalho de informatização e de digitalização. É até curioso, a matéria mostrou, por exemplo, nas varas de fazenda pública do Estado, o prédio estava perigando cair de tanto peso de documentos e papel no prédio. E papéis. Uma situação seria cômico se não fosse trágico. Exatamente. Agora, as desvantagens dessa questão da informatização, a única que podemos mencionar é a questão da exclusão digital. Então, hoje, ou seja, quem não tem acesso à tecnologia não poderia estar demandando, seria isso? O próprio advogado, por exemplo, que não se atualizar, que não tiver um acesso fácil e rápido à internet, à informática, vai ter dificuldades de continuar a exercer a profissão à medida que a digitalização for se ampliando e se concretizando. Além dessa questão da informatização, existe mais alguma coisa que você poderia me colocar assim, por exemplo, outras medidas que você falou que não é só isso, né? Mas o que mais poderia, ou que já está sendo pensado em termos do judiciário, para se agilizar cada vez mais os processos e a velocidade para ver as sentenças e o julgamento? Existem outras medidas? O primeiro passo para resolver um problema, qualquer problema, é conhecê-lo. Então, com a instituição do Conselho Nacional de Justiça, o judiciário começou a ser estudado pelo próprio judiciário, porque o CNJ é órgão do Poder Judiciário. Então, começaram a ser feitos estudos, estatísticas de número de processos que entram, de número de decisões que são proferidas, se há um déficit entre as novas demandas e aquelas que são resolvidas. Então, o primeiro passo é esse, é mapear, detectar o problema para depois começar a vislumbrar as suas soluções. Uma solução. Em 2004 foi promulgada a chamada Emenda 45, né, que inovou com uma série de medidas aí, a questão né, não sei se eu posso chamar de uma mini reforma do judiciário. De lá para cá muita coisa mudou, e para se fazer um tipo de reforma como esse é necessário, vamos dizer assim, um grande acordo, é uma coisa difícil para se fazer, ou a partir daí as coisas podem caminhar passo a passo para que cada vez a agilidade seja maior? Como nós vivemos numa sociedade complexa, então qualquer reforma tributária, previdenciária, do judiciário, são difíceis de serem feitas, porque há uma série de interesses que têm que ser conciliados. E interesse aqui não necessariamente no sentido negativo, porque há várias partes, vários atores envolvidos, e buscar uma conciliação, chegar a um consenso, nem sempre é fácil. Então, realmente, a Emenda Constitucional 45 podemos chamar de uma reforma do Poder Judiciário, mas ainda uma reforma tímida, porque naquele momento foi o consenso... Foi o que foi possível fazer, foi aquilo daquela forma. E que já foi um passo importante. Agora, por exemplo, o Estatuto da Magistratura, né, hoje a gente ainda vige a Lei Orgânica da Magistratura, que é de 1979. A Constituição é de 1988. E até hoje não se aprovou uma nova lei complementar tratando do Estatuto da Magistratura.
E aí alguém vai dizer, então é omissão do Poder Legislativo? Não, a omissão do próprio Poder Judiciário, porque o projeto de lei complementar que vai tratar do Estatuto da Magistratura é de iniciativa do Supremo Tribunal Federal. E até hoje o Supremo ainda está discutindo internamente, através de comissão, o projeto, o anteprojeto que vai ser submetido ao Congresso Nacional. Então é importante a gente avançar, e isso depende até de uma cobrança social também, pela imprensa, pelos órgãos da sociedade civil organizada. Perfeito. A gente vai fazer só uma pequena pausa, daqui a pouco a gente vai continuar falando sobre essa questão da modernização do Judiciário e vamos falar das metas do Conselho Nacional de Justiça para os tribunais estaduais. Você vai ver daqui a pouco, um minuto só.